Agora, eu queria dar um recado aqui, queria falar um pouco sobre a semana da virada contábil, né? Que é essa semana que vai ocorrer aí a partir da próxima semana, a gente vai começar agora no dia 7, né? Então, na próxima semana, em vez de a gente ter a nossa tradicional live às 20 da noite, nós vamos ter a semana da virada contábil, que vão ser 3 aulas. Deixa eu colocar aqui, que vocês podem ver aqui na própria tela aqui. Virada contábil. Então, para quem não se inscreveu ainda, a gente vai deixar o link aqui, 7 a 10 de dezembro. O nosso foco aqui, que é preparar a empresa para atender mais clientes, né? Entregando tudo no prazo, ou seja, para se estruturar, para organizar, diminuindo os riscos e diminuindo o estresse, né? Porque se a gente se organiza melhor, a gente tem menos estresse. O objetivo é o quê? Fazer aí de 2021 o melhor ano da história da sua empresa contábil. Eu acredito nisso, pessoal. Há cerca de 4 anos atrás, eu conheci um mentor em que esse mentor ele me deu uma aula sobre como fazer do ano seguinte o melhor ano da história, da minha história, né? E a história da minha empresa. Ele me deu uma aula completa sobre isso. E, de fato, a partir desse ano, eu tive consecutivos anos seguintes que foram os melhores anos. Então, cada ano é melhor do que o ano anterior, no sentido de conquistar coisas novas, de crescer tanto pessoalmente, quanto crescer de forma da organização, né, da empresa, das pessoas que trabalham com a gente. Então, um pouco do que eu aprendi com esse meu mentor, eu sempre trago dos meus cursos e eu vou trazer um pouco para essa semana aí de 3 dias, né? Vão ser 3 dias. Na aula 1 a gente vai falar sobre arrumar a casa para que a gente consiga atender mais clientes. O que a gente vai tratar nesse tema aqui? Nesse tema aqui a gente vai falar sobre os hábitos, né, que o contador precisa desenvolver a fim de se tornar um empresário de sucesso, que é justamente o último tema que eu falei ali, daquela tendência, né, dessa tendência de você se tornar mais empresário de sucesso. Isso entra desde o mindset empreendedor, do mindset do crescimento, né? Como adotar um mindset de crescimento, como estabelecer uma visão de futuro, como criar um planejamento, e aí como organizar também, né? Como organizar a casa para que isso ocorra. Então, nesse primeiro dia, a gente vai falar sobre isso. Falar sobre planejamento, falar sobre organização. O segundo dia, na aula 2, que vai ser no dia 8, já no dia seguinte, né, daqui na terça-feira, a gente vai falar sobre a criação da máquina do crescimento, né, porque a gente está fazendo tudo isso aqui para crescer, né? O meu objetivo é ajudar as empresas a crescer. Então, a gente vai falar sobre estratégia para aumentar o faturamento e atrair mais clientes para o escritório. A gente vai falar aqui só sobre estratégia de faturamento e atração de clientes. Então, marketing, vendas e estratégia para criar aí a sua máquina do crescimento. E no terceiro dia, a gente vai falar sobre automatização de processos e eliminação de tarefas manuais. Tá? Então, falar sobre tecnologia, automação, ferramentas, compartilhar um pouco das ferramentas, do catálogo de ferramentas aqui que a gente tem, que a gente montou e que disponibiliza para os alunos, né, que tem quase 100 ferramentas. Falar de algumas ferramentas, de algumas das categorias dessas ferramentas e como elas podem ajudar o escritório. Para que eu estou falando tudo isso aqui? Para que você tenha subsídios para que você possa planejar o seu 2021. Tá? Então, esse aí é o grande objetivo, né? A gente precisa, em primeiro lugar, de informação. Tendo informação, a gente consegue fazer esse planejamento. Tá? Então, aqui coloquei de novo aqui a câmera inteira aqui, para poder vocês me verem melhor. Então, vai ser isso. Vão ser 3 dias, onde eu vou dar toda essa base aí de informações para que você, a partir delas, consiga aí se fazer esse seu planejamento. E como eu disse aqui, eu vou dar algumas dicas, inclusive, que eu aprendi com esse meu gestor de como fazer esse planejamento aí, para que a gente comece já o ano de 2021 já com o pé direito, já focando em crescer, deixando de lado as queixas, deixando de lado as reclamações, focando naquilo que interessa, que é a gente trabalhar para que a nossa empresa
cresça, né? Para que a gente cresça individualmente, em primeiro lugar, né? Porque eu sempre digo, nenhuma empresa é maior do que o tamanho do seu próprio empresário. Então, primeiro você tem que crescer. Você crescendo é trabalhar o crescimento da sua empresa, trabalhar as pessoas, trabalhar os processos, trabalhar as ferramentas, trabalhar a sua estratégia de captação de clientes. Legal? Então, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever, é completamente gratuito, né? Serão três dias e vai ser bastante intenso. E claro, aí eu conto aí com a presença de todos vocês.